O que a missão para a Lua tem a ver com a placa inverter? E aí? A verdade é que para você poder realizar uma missão dessa, você precisa ter uma nave e equipamentos de ponta, com muita tecnologia. E essa tecnologia é o que se assemelha muito com as placas eletrônicas de ar-condicionado. Por exemplo, nessas espaçonaves você tem motores, e esses motores trabalham com inversores de frequência, então são motores, bombas, atuadores, e toda essa tecnologia ela é muito complexa, de fato, mas tem algo que é muito interessante sobre toda essa tecnologia. Por mais que você tenha muita tecnologia, que você tenha muitos circuitos avançados e muito eficientes nessas naves, tudo precisa ser muito bem monitorado. Isso é muito importante. Por quê? É o monitoramento que vai dizer se está tudo funcionando corretamente. É aquilo que eu falei, que eu falo sempre, né? Não tem só apenas um circuito que faz alguma coisa funcionar. Além de você ter um circuito que vai fazer alguma coisa funcionar, como também existe um outro circuito que vai monitorar como que aquilo está funcionando. Isso é muito importante você entender isso, porque esse conceito ele também se aplica nas placas eletrônicas de ar-condicionado inverter. Você não tem só um circuito para fazer alguma coisa funcionar, mas você também tem um circuito para monitorar como aquilo está funcionando, tá? E é muito importante entender que tudo que é monitorado, tudo que é acompanhado, pode-se gerar código de erro, pode-se gerar falha. Porque se alguma coisa não está funcionando como deveria, porque o circuito de monitoramento viu isso, vai se gerar um erro. E é aqui que está a grande virada. Presta bastante atenção nisso. Em uma nave, não se troca peça pelo alarme. Assim também acontece em uma placa eletrônica. Nós não trocamos um componente eletrônico de uma placa dessa daqui simplesmente pelo alarme. Deu um alarme, a gente vai simplesmente pegar e trocar uma peça pelo alarme. Se alguém te ensinou assim, sinto te informar que te ensinou errado. O alarme, ele não está te dizendo o que você tem que trocar numa placa ou o que você tem que trocar numa máquina. Esquece isso. O alarme ele apenas está te indicando uma reação do sistema, que o sistema detectou alguma coisa de errado e está te passando isso. Então você precisa fazer uma análise para você entender, porque o erro, na verdade, ele apenas te dá um norte, ele apenas te dá um caminho, ele não te dá a solução, ele não te diz o que você tem que fazer em uma placa eletrônica de ar-condicionado inverter, ele não te aponta o defeito. Se você acha que uma placa dando um erro, o erro está te apontando o que é o defeito, não, esquece isso. O erro ele apenas está te dando um norte. É uma forma da placa te dizer, olha, isso aqui que eu estou medindo está errado, tem alguma coisa errada. E aí você precisa intervir, você precisa ter uma reação. Então o erro ele não é para te dizer o defeito, ele é para te causar uma reação. Algo que você tem que fazer após a placa te apresentar aí um código de erro, ok? Então é o seguinte, como eu falei para vocês que assim como a missão para a Lua, ela tem vários circuitos eletrônicos complexos, que tem circuitos de acionamento, circuitos de monitoramento, o sistema inverter também segue essa mesma lógica. Eu tenho circuitos de acionamento, tenho circuitos de monitoramento e tenho circuitos de alimentação. Olha que interessante. Então, é aí que está a grande conexão que tem entre as placas inverter e essas tecnologias, que é o quê? Tanto circuitos de acionamento, circuitos de monitoramento, e também eles geram código de erro. E o erro também pode enganar. É aqui que está a grande sacada. Por isso que eu falo que o erro, pessoal, ele não é um apontador de qual componente está com problema, mas sim é um norte. E assim como acontece em toda tecnologia de ponta, como acontece nessas naves,
nessa missão para a Lua, assim também acontece na placa de ar-condicionado inverter. O erro, ele não está te dizendo qual componente você vai trocar, porque o erro pode te enganar. E aí eu quero trazer para você aqui um caso real. Acompanha comigo. Aqui na minha bancada, você pode ver, eu tenho uma placa inverter de um ar-condicionado da LG, que a gente fez um tempo, né, um reparo. E aí, eu quero poder trazer para você o que foi feito, qual o problema que foi apresentado e qual foi a solução proposta, né? Então essa placa, para você que sabe, ela vai na unidade externa. E essa placa, né, na situação que eu mencionei, ela estava apresentando o código de erro CH21. O código de erro CH21, ele se refere à seguinte situação, tá? Se você for verificar a resolução dos códigos de erro da LG, o erro CH21, ele vai se referir a erro de sobrecorrente do módulo IPM. Estou até tentando remover aqui, está bem apertado. Eu quero remover, que eu quero mostrar para você qual é esse componente que é o módulo IPM. Pronto, já removi aqui o dissipador, estava bem apertado o parafuso. E aqui a gente tem o nosso IPM. Tá? O erro 21 é muito comum a gente achar que está relacionado aí com o IPM. Por quê? O erro 21 se refere a sobrecorrente do módulo IPM. Então, muita gente iria seguir esse caminho, né, de substituir aí o IPM, achando que o IPM que é o defeito, tá? Ou talvez muitos iriam seguir o outro caminho, que qual seria, Gabriel, o outro caminho? Um defeito no circuito de leitura de corrente. Circuito de leitura de corrente, ele está aqui, ó. Temos aqui os resistores shunts e vem aqui para o amplificador operacional, que vai depois gerar uma tensão de referência para o microcontrolador, né? Então aqui, se a gente ver bem de pertinho, deixa eu ajustar aqui o microscópio para você que está aí acompanhar. Então aqui eu tenho o IPM, resistor shunt, leitura de corrente, sai 2 trilhas para cá, passa por 2 resistores e vem aqui no amplificador operacional, daqui vai para o microcontrolador. Ok? Então esse é o circuito de monitoramento e aqui eu tenho o IPM, que é o circuito de acionamento. Então muita gente iria seguir esse diagnóstico. Muita gente iria trocar o IPM, por exemplo. Muita gente iria trocar o IPM achando que o problema era isso, tá? Muita gente iria fazer essa manobra. E o que iria acontecer? Substituir o IPM não iria resolver esse problema. Substituir o IPM não iria resolver o problema. Tá aí a importância de você entender como a placa funciona, entender que o erro ele não te diz qual componente trocar e entender que o erro ele apenas te dá o caminho, o norte, ok? E aí você começa a ter que analisar tudo e saber quem são os envolvidos com cada situação. Você tem que saber quem pode estar envolvido com o problema. O problema era o erro CH21, erro de sobrecorrente. Mas quem está envolvido com esse problema? Tem o IPM, tem o circuito de monitoramento de corrente, mas tem também outros circuitos, circuito de alimentação, temos também circuito DC-Link, temos também Bootstrap, e assim vai. São muitos circuitos que estão envolvidos aí, que vão estar relacionados com esse circuito. Então, muitas das vezes, você acaba tomando a decisão errada ou substituindo o componente errado, porque você está acreditando que o erro ele está te dizendo qual é o componente
que está ruim. E não é assim que funciona, tá? Então, o que era então o problema, Gabriel? Vamos lá, o problema ele se dava pelo seguinte motivo. Para poder o IPM funcionar, ele precisa da tensão de 310 volts, vindas aqui do capacitor, que no caso essa placa ela é 127, então no caso temos aqui um dobrador de tensão, eu vou ter a tensão de 350 volts, tá? 350 volts, que vai vir no IPM para poder ser liberado para o compressor, ok? Só que, além dessa tensão alta, o IPM precisa de uma outra tensão para também funcionar. O IPM, além dele ser alimentado com essa alta tensão, ele também é alimentado com uma tensão baixa. De quanto é essa tensão, Gabriel? Essa tensão baixa que alimenta o IPM, a parte baixa dele, a parte lógica dele, é de 15 volts. E essa tensão, ela não pode estar muito baixa. Essa tensão baixa demais, o IPM não consegue acionar o compressor e, no caso aqui, gerou o erro 21. Então, um problema de alimentação do nosso IPM ocasionou a falha do erro de sobrecorrente. E não tinha nada a ver com o circuito de leitura de corrente ou defeito no IPM. O problema estava no regulador de 15 volts. Tá? O regulador de 15 volts. Vou colocar aqui a câmera do microscópio para você entender. Pessoal, a fonte chaveada, ela gera uma tensão mais alta do que 15 volts. 17, 18, 19, até 20 volts. E essa tensão, ela precisa ser regulada. Essa tensão precisa ser ajustada. E essa tensão precisa entrar na área da tensão que o IPM precisa, que no caso é o 15 volts. Então, por isso, há necessidade de usar um regulador de tensão. Aqui do lado direito do regulador é a saída. Aqui do lado esquerdo é a entrada. E no meio é o terminal ligado à referência, o GND. Então, aqui entra geralmente 1,5 volt acima de 15, né? Porque ele é um 7, 8, 15, vai sair 15. Então aqui pode entrar 16,5, 17, 18, 19, 20. Claro que ele tem um limite, né? E aí, na saída vai sempre sair 15 volts. Lembrando que a tensão de entrada tem que ser sempre maior, tá? 1,5 volt acima, no mínimo. E aí, o que estava acontecendo? A saída desse regulador não estava saindo 15, estava saindo aproximadamente 13, 12 volts, algo desse tipo. E essa tensão baixa gerava um problema no IPM. Não tinha tensão suficiente para acionar o IPM corretamente. E aí gerava o erro, tá? Então, na realidade, o defeito estava na fonte. O defeito estava na fonte. E tem mais, muitas pessoas já viram a aula que eu mostro aí fazendo o teste no regulador, que é o teste de polarização reversa, com o multímetro na escala de diodo, ponta de prova vermelha no GND, ponto de prova preta na entrada, você vai ter entre 0,5 e 0,4, na saída você vai ter também entre 0,5 e 0,4. Ok? Nesse teste, ele vai passar. Com certeza ele vai passar. Qual o teste que ele não passa? Quando você liga a placa e você mede aqui, ó, a entrada e você mede a saída. Com a placa ligada, você mede tensão contínua. Tá? Quando você mede tensão contínua, aí você pega de fato o que estava acontecendo aqui, ok? Então, o que eu deixo sempre para analisar? O que eu sempre faço de análise toda vez que eu me deparo com algum
Problema, qualquer problema. Eu lembro sempre de algumas situações, tá? Então, vamos lá para a situação a que eu sempre comento. Todos os circuitos eletrônicos, eles vão seguir essa lógica aqui. Eu tenho a fonte, que vai fornecer energia para todo mundo. Eu tenho o circuito lógico, que é o microcontrolador. Eu tenho o circuito de acionamento. E eu tenho o circuito de monitoramento. E eu tenho também a carga, que é o que usa energia para transformar em trabalho. Então eu tenho aqui o circuito de acionamento, circuito lógico, comando o circuito de acionamento aciona a carga. Existe o circuito de monitoramento, a carga é monitorada e devolve essa informação para o circuito lógico. E existe o circuito de alimentação, que fornece energia para todo mundo. Todo mundo precisa de energia para funcionar, inclusive até mesmo a carga. Ok? Então, essa é a lógica. Quando eu tenho um problema, o problema ele pode estar em qualquer um desses pontos. Quando eu tenho o erro 21, por exemplo, erro de sobrecorrente, pode ser um problema no compressor, pode ser que o compressor esteja ruim e dá o erro 21. Pode ser que o circuito de acionamento, que é o IPM, esteja ruim e vai gerar o erro 21. Pode ser o circuito de monitoramento, circuito de leitura de corrente, pode estar ruim e vai gerar o erro 21. Pode ser que a fonte esteja ruim, como no meu caso não tinha os 15 volts para o circuito de acionamento. Então o circuito de acionamento ficava comprometido. E a placa só consegue... Por que dá o erro 21? Porque a placa ela monitora corrente do compressor. Então o erro vai estar relacionado com isso. Tá? Como também pode ser também um circuito lógico com problema. Por isso que em um diagnóstico a gente trabalha igual uma investigação, eliminando o que está bom e não procurando o defeito. Você procura eliminar o que está bom. Se você sabe que está tudo bom, muitas das vezes sobra somente circuito lógico para poder você fechar aí o diagnóstico, ok? Então funciona dessa forma o diagnóstico para a gente conseguir chegar no problema. E é por isso que eu sempre falo que toda vez que a gente está fazendo um diagnóstico, temos sempre que verificar a alimentação. Né? A alimentação ruim, ela engana muito. Poderia ser até um outro problema, até mais aleatório ainda, tá? Então, por isso tem que ficar muito atento quando você está fazendo aí o diagnóstico, né? Então, para poder você entender que, se tratando, por exemplo, de uma nave, né, que está em missão à Lua, o erro que aparece, muitas das vezes, não é indicando onde está o problema, mas sim uma reação do sistema, tá? Uma reação do sistema. Na placa inverter é a mesma coisa, tá? Então eu trouxe esse tema porque eu achei bem pertinente aí a gente associar as duas coisas, tá? E também trazer essa lição para você que está aí começando ou já atuando no reparo das placas eletrônicas de ar-condicionado inverter. E é o seguinte, se você está me assistindo, gosta do meu conteúdo, quer aprender mais sobre o reparo das placas eletrônicas de ar-condicionado inverter, eu tenho alguns treinamentos que podem servir para você, tá? E aí, vou deixar o link na descrição. Ó. Tem o treinamento completo de reparo de placas eletrônicas de ar-condicionado inverter, tem o treinamento de diagnóstico de ar-condicionado inverter, tem o treinamento de fonte chaveada das placas de ar-condicionado inverter e tem também treinamento presencial aqui no Rio de Janeiro, em parceria
com a Oficina Escola. Todos os links eu vou deixar na descrição. E se você gostou desse conteúdo, já deixa aquele like. E é o seguinte, vamos ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!